Legal, pessoal. A gente aprendeu então como coloca aquele modelo matemático dentro da função LM. Então a gente gera o modelo e agora a gente vai começar a fazer as análises. A primeira é a análise de variância. E a pergunta é: por que análise de variância? Bom, se a gente tivesse apenas duas médias, ou seja, dois níveis para comparar, é muito fácil. Basta fazer um teste T que a gente vai saber se as médias são diferentes. O problema surge quando a gente tem mais níveis, mais médias, porque a gente vai ter que fazer comparações múltiplas, uma comparação para cada combinação de médias, e fazer comparações múltiplas não é indicado, porque a gente pode, por obra do acaso, dizer que aquelas médias, que na verdade pertenciam de uma mesma população, ou seja, são médias teoricamente iguais, elas são diferentes, ou dizer que médias diferentes na verdade são iguais. Então isso pode acontecer quando a gente faz múltiplas comparações. A solução aqui é, ao invés de comparar as médias, a gente comparar a variância. Variância é aquele espalhamento das observações em relação à sua média. A gente pode fazer isso por meio da análise de variância. A análise de variância não é nada mais do que uma tabela organizada em que a gente coloca as fontes de variação, ou seja, o que a gente observou, que varia no nosso experimento, seja blocos, seja tratamentos, e vai comparar com um erro, com um resíduo, com o que sobra daquele modelo. Vamos ver aqui que fica mais fácil. Então, primeiro, a gente tem uma variação total do nosso experimento, que são esses pontos em relação à média geral deles. Por quê? Em relação à média geral deles, a gente está desconsiderando que existem níveis diferentes. Então, esse é o erro total. Esse erro total, ele pode ser decomposto entre o erro entre grupos e o erro intragrupos. O erro entre grupos é simplesmente a média do grupo em relação à média geral. E o porquê isso é feito, pessoal? Porque aqui, imaginem, se essa terceira média C tivesse a mesma média que os outros grupos, não iria existir variação entre ela e a média geral, porque a média geral iria coincidir com as médias dos grupos. Ou seja, essa média C aqui, por ela ser diferente, ela está fazendo com que haja variação entre a média dos grupos e a média geral. Então esse é o primeiro ponto. Então aqui a gente já está vendo que tem então uma variação entre a média dos grupos em relação à média geral. Porém, tem um detalhe muito importante. Pode ser que essa variação seja em função de um resíduo muito grande, de um erro muito grande intra os grupos. Digamos que nós temos um erro muito grande aqui, ó. Temos pontos muito espalhados. Isso significa que não é tão improvável da gente encontrar médias diferentes entre os níveis diferentes. Então, por isso que a gente faz uma divisão entre os dois. A gente faz uma divisão da média entre grupos, que a gente quer que seja alguma coisa alta, a gente quer que os grupos eles sejam diferentes uns dos outros, porém, ao mesmo tempo, eu quero que essa diferença ela não seja tão influenciada pela obra do acaso. Eu quero que o erro dentro dos grupos seja pequeno. Então, isso daqui vai resultar no quê? Num número muito grande. E se o número for grande, significa que, se eu repetisse esse experimento várias vezes, ia ser muito improvável que o que eu observei aqui agora foi obra do acaso. É muito provável que sim, tem diferença entre a média desses grupos. Certo? Então é uma forma da gente comparar todos os grupos, a média deles de uma vez só, por meio da análise de variância. Porém, como eu disse já quando eu falei sobre delineamento, existem alguns pressupostos da análise de variância. Os pressupostos são em relação aos erros. Isso daqui é bem direto, porque pensa comigo. Digamos que eu tenho uma medida qualquer aqui. Digamos que eu medi a altura de uma determinada amostra. E a altura das pessoas variava dessa forma aqui. Isso daqui são dados normais? Claro que não. Dado normal é quando ele tem aquela curva de sino, certo? Então, os dados não são normais.
Porém, quando eu estimo o modelo, eu posso indicar que eu medi a altura de homens e mulheres. E na altura de homens e mulheres, se a gente colocar então no modelo, isso pode ser representado como dessa forma. Então, o resíduo do modelo, o que sobrou, eu estou indicando aqui, o resíduo é esse espalhamento aqui. O resíduo, ele é normal, porém, não necessariamente a minha variável resposta seja normal. Então, por isso que a gente sempre tem que fazer essa análise em relação aos erros e não em relação à nossa variável resposta. Ela não precisa ser normal. Então, os erros eles têm que ser independentes, ou seja, eles não devem estar correlacionados entre eles. Eles têm que ter variância homogênea, isso também é chamado de homocedacidade, ou seja, todos os erros devem variar de forma igual, nos diferentes níveis, e os erros eles têm que ser normais. E são esses os 3 pressupostos que a gente vai analisar. Aqui só um detalhe. Existem 2 formas da gente checar os pressupostos. A primeira forma é por meio de testes, que vai me dar um p-valor, e a segunda é por meio da análise gráfica. Tem pessoas que preferem fazer apenas pela análise gráfica porque isso dá um grau de critério. Ela pode olhar graficamente o que está acontecendo com aquele resíduo e a partir disso ter a sua tomada de decisão. Porém, tem gente que prefere fazer um teste porque vai indicar no p-valor. Então, se está indicado naquele p-valor, é aquilo e ponto. Então, isso vai da escolha do pesquisador. Mas, a primeira coisa que a gente tem que fazer então é obter o erro. Para obter o erro do modelo, é a partir dessa função residuals. Residuals é o resíduo, que é o que sobra. Será aquela variação intragrupos. Então, vou fazer aqui no R. Então, ok. Primeira coisa, eu vou carregar o pacote com os dados de exemplo. Armazenar, porque eu vou usar o exemplo 1 em dados. Vou transformar tratamento em fator. Vou gerar o modelo. Então, é um DIC. Simplesmente é a minha resposta em função dos tratamentos. E agora eu vou obter os erros pela função residuals. E olha só para vocês verem os erros. Aqui, ó, 6,23, 0,16 e assim por diante. O que é isso? É simplesmente a distância de cada observação da média do nível daquele fator. Ok? Agora, a normalidade dos resíduos. Esse teste é realizado pelo teste Shapiro-Wilk. Então, simplesmente você coloca essa função shapiro.test e o objeto dela são os erros que você calculou do seu modelo. Aqui a gente pode ver que deu um p-valor que não é significativo, na verdade é um p-valor muito alto. Isso significa que os dados são normais, então não foi rejeitada a hipótese do que os dados eram normais, então aceita essa hipótese. Homogeneidade das variâncias dos resíduos. O teste que faz isso é o teste de Levine. Você pode usar então a função chamada Levine test, o objeto, que vão ser seus erros, e os dados. Aqui, uma coisa muito importante é que você tem que carregar o pacote, porque ele pertence ao pacote car, mas você não precisa instalar esse pacote, porque esse pacote já vem no R. E você tem que colocar os seus erros em forma de função, naquele formato fórmula. Por quê? Porque você quer ver uma homogeneidade das variâncias, né? Então, homogeneidade em função aos níveis do tratamento. E aqui também, não foi rejeitada a hipótese de que a variância dos erros ela é diferente para cada um dos níveis. Uma alternativa para a homogeneidade das variâncias, então, é o teste de Bartlett, por meio dessa função bartlett.test. Mesma coisa que o teste anterior, você coloca os erros em função dos tratamentos e data igual a dados. Aqui também não foi rejeitada, pode ser considerados como tendo uma variância homogênea. Independência dos resíduos, teste Durbin-Watson. Esse teste também pertence ao pacote car. Então você coloca aqui o seu modelo, não são os erros, você coloca o seu modelo e ele vai fazer para você então o teste Durbin-Watson por meio dessa função Durbin-Watson test. Então aqui
não foi considerado também uma correlação entre os resíduos.